Como diz um amigo meu, olá, tudo bem? Quero saudar o prefeito Joaquim Bellini, a prefeita Luzia Coppe Matias, o secretário regional Fabrício de Oliveira, os meus colegas e amigos Marcelo Petrelli, Reinaldo Ramos, Albertino Zamarco e Alexandre Rocha, o nosso capitão aqui em Itajaí. Quero dizer também que hoje, pela primeira vez em muito tempo, posso dizer a vocês que não estou triste porque Ana Hickman não veio. Geralmente eu lamento não poder ser acompanhado pela Ana Hickman, porque a essa altura, depois de uma breve carreira de jornalismo, eu hoje sou conhecido como aquele que trabalha com a Ana Hickman. Em compensação, nós temos a Juliane, que substitui perfeitamente a Ana Hickman, e é uma honra ter a sua companhia. Quero dizer também que vou convidá-los a metaforicamente tomar um avião e irmos a 10 mil metros de altitude. Eu não quero que as minhas palavras sejam confundidas com qualquer tipo de inclinação político-partidária. Sei que o prefeito é do PP, a prefeita é do PSDB, e nós, da RIC e da Record, somos amigos do PP, do PSDB e do PSD, que ontem foi criado, assim como seremos. Não temos inclinação política nenhuma, o nosso compromisso é com o nosso espectador. Quero fazer também, nessa manhã radiosa, acordei olhando para o mar de Santa Catarina, não há nada mais bonito, ou melhor, quase tão bonito quanto acordar olhando para o mar de Copacabana. Eu, como carioca, tenho que fazer essa observação. Me perdoe. Acordei olhando para o mar de Santa Catarina, esse sol, esse céu radioso, e pensei como é bonito e olhar também o que o Alexandre preparou aqui, o hino nacional com o fundo da bandeira brasileira, imagens dessa região abençoada de Santa Catarina. Me lembrei de uma entrevista que eu fiz algum tempo atrás, quando eu trabalhava naquela emissora. Eu me lembro, Juliane, qual é o nome dessa emissora que está provisoriamente em primeiro lugar? Me esqueço o nome agora. Eu entrava nessa emissora e fui fazer uma entrevista com o Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo, nosso grande herói. E o Zagallo me contou que desde quando ele jogou na seleção pela primeira vez, e sempre como técnico, toda vez que ele ouvia o hino nacional, ele chorava. Não houve um dia em que ele, como jogador ou como técnico postado, ouvindo o hino nacional num campo de futebol no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ele não chorasse. E foi o que quase aconteceu comigo aqui por obra desse trabalho inteligente da RIC de Itajaí. E penso também nesse momento em fazer um aviso de saúde pública. Eu não sou a Anvisa, não sou da Secretaria de Saúde do nosso caro prefeito, mas é importante que vocês saibam, devo dizer isso, é importante não assistir a Miriam Leitão no Bom Dia Brasil, porque vocês podem contrair uma doença terminal irrecorrível. Se vocês assistirem a Miriam Leitão de manhã, é possível que na hora do almoço já estejam preparados para pedir asilo ao consulado do Haiti. Ainda mais agora que ela usa uns gráficos, Juliane, que ninguém entende. Se você levar aqueles gráficos dela no Bom Dia Brasil para a Universidade de Chicago, vai ser uma perplexidade, ninguém vai entender nada. Eu agora estava conversando aí fora com o nosso colega, o Graciliano Rodrigues, dando uma entrevista rápida para o Só Notícias, e ele me perguntou sobre a crise. Eu quero reproduzir para vocês o que eu disse ao Graciliano. Em primeiro lugar, eu perguntei: qual crise? É claro que essa crise que está lá fora, que está na Grécia, na Europa e nos Estados Unidos, vai nos afetar, porque nós estamos inseridos no mundo. Aqui no porto de Itajaí, vocês sabem disso melhor do que qualquer brasileiro, nós compramos e vendemos para o mundo. É claro que a demanda no exterior vai nos afetar, mas eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil conseguirá continuar em cima dos trilhos. É possível imaginar que a economia brasileira cresça esse ano qualquer coisa perto de 4%, um pouco abaixo,
um pouco acima, mas não é absurdo imaginar que a gente vai ficar parecido com 4%. É possível imaginar que a inflação esteja em queda, que a gente fique dentro da margem prevista pela política de metas inflacionárias, ou seja, em torno de 6,5%. É possível que o Brasil continue nos trilhos. É claro que vamos sofrer, mas é bom não esquecer que hoje, tão importante ou mais importante do que acompanhar o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, é acompanhar o que está acontecendo na China. E o nosso maior parceiro comercial hoje é a China. E o nosso segundo maior parceiro comercial hoje é a Argentina. Não podemos perder essa perspectiva. Estamos sabendo o suficiente da China, da Argentina, para neutralizar um pouco do que está acontecendo na Grécia, na Espanha, na Itália e Portugal. Recentemente, um diretor do FMI sugeriu que o Brasil comprasse Portugal. E eu, como neto de portugueses, por parte de pai e por parte de mãe, achei a ideia ótima. Eu, por exemplo, me candidato a comprar aquela padaria que fica em Belém e produz os pasteizinhos de Belém. Não é isso? É bom nós não nos esquecermos também. Eu invoco aqui um artigo publicado hoje no jornal Folha de São Paulo pelo economista Delfim Neto, que é respeitado por todos, pelos membros do PP, pelos membros do PSDB, pelos petistas e pela própria presidenta Dilma Rousseff, que não conta para ninguém, mas ouve o Delfim como o Lula ouviu o Delfim. E o Delfim disse: esse pessoal que está falando que o Brasil vai quebrar por causa da desvalorização do real é o mesmo que dizia que o Brasil ia quebrar por causa da valorização do real. Valorizado o real, a gente não ia exportar, ia haver uma desindustrialização do Brasil. E agora, com a desvalorização do real mais recente, vai haver uma explosão inflacionária. O Delfim desmente isso, não vai haver nenhuma coisa nem outra, não vai haver uma crise cambial no Brasil. E ele chama a atenção de uma coisa muito interessante. Ele fala dos terroristas do câmbio. Terroristas do câmbio são aqueles que em 2008, são como aqueles brasileiros que em 2008 fizeram oposição e compraram hedge, compraram derivativo de câmbio, acreditando que o real ia ficar eternamente valorizado, e se endividaram. E quando veio a desvalorização, quebraram. Quem quebrou em 2008? E o BNDES não deixou quebrar. Uma pequena empresa, um pequeno grupo chamado Votorantim, que estava comprado em dólar. Quem quebrou em 2008? Maracruz. E o BNDES salvou. Quem sabe nessa crise hoje dos terroristas do câmbio se inclua uma grande emissora de televisão, Juliano, não é o nome mesmo dela, me esqueço qual é, que está endividada em dólar. E quem sabe o BNDES, o Banco Central, chama o Marcelo Petrelli para comprar essa empresa, e o Marcelo convida o Paulo Henrique Amorim para ancorar o Bom Dia Brasil e demitir a Miriam Leitão. Vai ser muito engraçado. Porque tem alguém que está endividado em dólar e está fazendo terrorismo cambial através de seus colunistas, seus especialistas. É o que o Delfim chama de terroristas do câmbio. Quando eu ouço a Miriam Leitão falar que o Brasil vai acabar amanhã, eu me lembro do Jorge Gerdau Johan Peter, que é um empresário que vocês todos conhecem, do qual nos orgulhamos muito. Eu outro dia tive a sorte de ficar trancado com o Jorge num avião, esperando espaço para levantar voo no aeroporto de Congonhas. O Arnaldo Jabor tem pavor, porque agora tem gente de classe média andando de avião no Brasil. Ele gostava quando os aviões iam vazios, tinha ele e meia dúzia de ricos andando no avião. Agora tem classe média, tem até povo comprando passagem na CVC para ir para Paris. Imagina, que absurdo.
ir a Paris. Se você quiser levantar voo em Nova York, você fica trancado dentro do avião, no mínimo 1 hora, esperando para levantar voo. Aqui eu levei 1 hora, quase 2 horas com o Jorge trancado dentro do avião, e conversamos um pouco, e o Jorge hoje com 74 anos faz um trabalho belíssimo, que é ajudar o governo da presidenta Dilma Rousseff a instalar um processo de gestão na administração pública. E o Jorge faz isso de graça. Ele viaja para Brasília de avião comercial, não usa jatinho, paga a passagem do próprio bolso, não tem carro com motorista, anda de táxi, não tem secretária, não tem guarda-costas e não tem gabinete no Palácio do Planalto. Ele despacha com a presidenta da República com uma missão na vida dele, que é cortar gastos para poder reduzir os juros. Porque o Jorge acha que se reduzir os juros, ele conseguirá contribuir para que a economia brasileira se reanime de forma definitiva, porque não há nenhum motivo para o Brasil ter a taxa de juros mais alta do mundo. Ele se pergunta por que a nossa taxa de juros não pode ser de 6% ao ano? E se for de 6% ao ano, esse país explode. Ele diz com o entusiasmo de um adolescente. E o Jorge fez um trabalho belíssimo, e foi fazer uma pesquisa dele na Gerdau, de descobrir um produto, um aço leve e resistente para fornecer para os ônibus escolares das escolas públicas brasileiras em concorrências promovidas na internet com absoluta transparência. É a esse trabalho que o Jorge se dedica hoje. E eu me lembro também muito do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que no prêmio que nós distribuímos, o prêmio ímpar lá em Florianópolis, foi quem mais foi premiado. Álvaro Prata, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que me propiciou uma viagem inigualável e incomparável, que foi visitar o Centro de Inovação da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui do lado. A Universidade Federal de Santa Catarina, por encomenda do Ministério da Educação, desenvolveu um software que permite criar a sala de aula do futuro. 2 empresas já estão produzindo esse computador, que tem o software da Universidade Federal de Santa Catarina, um computador de R$500, por causa da tecnologia implantada lá dentro por catarinenses como vocês. A sala de aula do futuro. Ela está sendo produzido, foram entregues ao Ministério da Educação 45 mil computadores, e nos testes serão produzidos 150 mil computadores. E esse computador se acoplará a um projetor multimídia totalmente desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina. Um projetor que vai permitir a interligação dos computadores dos alunos, e os professores vão poder baixar ali na sala de aula o trabalho dos alunos, conteúdo baixado na internet, a aula do professor. E tudo isso, caro prefeito, cara prefeita, está à disposição, está ali, no CERT, na Universidade Federal de Santa Catarina, para criar a sala de aula do futuro. O projetor vai custar, caro prefeito Bellini, R$1.500 por sala de aula. Isso é um trabalho de catarinenses a serviço do Ministério da Educação. E quem está por trás disso? Jorge Gerdau Johan Peter, que é o consultor da presidenta Dilma Rousseff para instalar esse sistema de licitação eletrônica com preço pré-fixado. Eu não estou indo longe, eu estou indo a Florianópolis para ver esse Brasil do futuro, essa sala de aula do futuro, esse país que a Miriam então não vê, esse país que dá certo. E nesse país que dá certo, nós somos hoje testemunhas de um fenômeno novo, revolucionário e irreversível, que é a ascensão da classe C. O Brasil hoje é uma sociedade de classe média, porque a maioria da população brasileira está no meio da pirâmide de renda.
Nós incorporamos nos últimos anos o correspondente a uma população da Espanha, da classe média. Pegamos 40 a 42 milhões de pessoas, tiramos das classes D e E e botamos no meio da pirâmide de renda. E engordamos a classe média brasileira. 15 dias atrás, o IBGE americano informou que 42 milhões de americanos desceram para baixo da linha da pobreza. Nós botamos 42 milhões na classe média, eles botaram 42 milhões abaixo da linha da pobreza. É uma pequena diferença. É um novo mundo que muita gente não consegue ver e que nós temos a obrigação de ver se nós queremos estar aqui com o Alexandre, o Marcelo, o Reinaldo, o Albertino no ímpar do ano que vem, que é entender essa nova classe média, esse novo consumidor. E essa nova classe média que acabou de ascender ao meio da pirâmide, ela não quer voltar. É uma regra universal. Quem sobe não quer descer. Se eu conquistei o direito de chegar à classe média e botar o meu filho na escola, eu não quero descer. Outro dia eu tive com um Delfim, ele disse: a Miriam Leitão quer aumentar a taxa de juros. A filha da minha cozinheira entrou na faculdade de medicina. Se aumentar a taxa de juros, a minha cozinheira vai ser demitida, vai ter que tirar a filha da faculdade para poder trabalhar e ajudar o colher de casa. Ou seja, a Miriam quer tirar a menina da faculdade de medicina. É isso. Não, é isso, é muito simples. Não é uma questão de política monetária. É a filha da cozinheira na faculdade de medicina que está em jogo. Porque se a economia para, o patrão manda o empregado embora e o empregado tira o filho da faculdade para ir trabalhar e vender amendoim na esquina. É isso que está em jogo. Eu ontem à noite, antes de dormir nesse magnífico hotel Infinity que fica aqui do lado, eu fui ver um pouquinho do programa que eu via quando morava em Nova York, do David Letterman, que é uma espécie de Jô Soares americano. Na verdade, Jô Soares copia o David Letterman, o David Letterman americano, um talk show, e ele estava escrevendo o quê? O que estava o David Letterman escrevendo? Que ele não aguentava mais chegar na CBS para trabalhar e ter que gravar o programa dele, porque quando ele parava no sinal, no trânsito em Manhattan, ele era cercado por uns garotinhos que ficavam borrifando o carro dele para limpar o carro e pedindo 25 cents de gorjeta. Parece uma cena de São Paulo, do Rio, de Recife, de onde é isso? Não, isso foi em Manhattan. Foi em Nova York. O David Letterman falou isso ontem. A questão é essa. A recessão tira o filho do pobre da faculdade. O filho do pobre que vai para a faculdade vai ser o consumidor dos nossos produtos amanhã. Porque sem distribuição de renda, sem educação do pobre, não tem massa, não tem consumo, não tem capitalismo. E capitalismo funciona com massa, com volume, com quantidade, que você ganha pouco em grandes quantidades. Ao contrário dos regimes quase capitalistas ou de hiperinflação, em que você ganha com margem grande em pequena quantidade. O Brasil não é uma nação de 20 milhões de consumidores. O Brasil tem 200 milhões de consumidores. O jogo é outro. E quando nós fizemos essa incorporação da classe média ao meio da pirâmide de renda, nós assumimos dois compromissos importantes. O primeiro é que as regras do jogo não podem mudar. Eu dizia que quando você sobe, você não quer cair. Você não pode mudar as regras do jogo da economia se eu comprei uma casa própria há 30 anos de prazo. Eu comprei uma casa própria há 30 anos de prazo pelo programa Minha Casa Minha Vida. Como é que vai mudar a regra do jogo de uma hora para outra? Tem que ser regra estável. Tem que ter um Banco Central independente, metas inflacionárias, superávit fiscal. Eu não quero regredir. Eu, quando trabalhava nessa emissora, fui convidado pela ONU para fazer parte de um conjunto de documentaristas
para produzir uma filmoteca que seria distribuída em países pobres do mundo inteiro. Era um sonho de um visionário que trabalhava na ONU, e o documentarista russo fez um documentário sobre a migração interna, o chinês fez sobre o controle da natalidade, e eu fui fazer um sobre a dívida externa, que era o problema que mais sufocava o Brasil e um conjunto de países que estavam quebrados. Acabou a primeira reunião, tivemos uma reunião para fazer um planejamento e a harmonização de todos os documentários, fizemos uma reunião na FAO em Roma. Acabou a primeira reunião, eu me dirigi para o café, veio uma senhora muito simpática, italiana, cabelos todos brancos, elegantérrima, se vira para mim e diz: o senhor é brasileiro? Sim, sou brasileiro. É verdade que no seu país teve um presidente muito bonito? Não, fiquei quieto. Aí ela falou: um que andava de jet ski, atleta, Indiana Jones. Teve um que era assim, era o Indiana Jones brasileiro. E é verdade que ele confiscou a poupança do aposentado? Eu falei: é verdade, ele confiscou. A gente acordou no dia seguinte, estava tudo confiscado. Aí ela falou: e não é morto? Não dá. Você compra a casa própria para deixar para o filho, no dia seguinte a poupança está confiscada, não dá. E a outra coisa muito importante, prefeito, é que uma sociedade capitalista de massa que se organiza em torno do centro é uma sociedade politicamente conservadora. Porque quem sobe não quer muita oscilação. Não tem espaço para a extrema direita nem para a extrema esquerda. As transições políticas têm que ser em torno do centro. Centro-esquerda, centro-direita. Fernando Henrique saiu, tinha o ministro da Fazenda chamado Malan, veio Lula, veio o ministro da Fazenda chamado Palocci, todo mundo dizia que ele era um Malocci. Porque não pode mudar a regra do jogo de uma hora para outra. Esse é um fato importantíssimo, que é a instabilidade, a previsibilidade. E essas são características de sociedades capitalistas de massa, como é hoje a sociedade brasileira. E quero dizer também que devemos tomar cuidado com a facilidade com que hoje nós nos deixamos seduzir pelos analistas que veem a crise atrás da esquina. E eu hoje de manhã, me preparar para vir para cá, fui na internet, abri o site da BBC e vi a reprodução de uma entrevista de um especialista da BBC, entrevistado pela BBC, um especialista do mercado financeiro de um banco de investimentos inglês, sobre a crise na Grécia. E ele disse, abre aspas: sonho com uma recessão para ganhar mais dinheiro. Não ligamos muito para como vão consertar a economia da Grécia. Nosso trabalho é ganhar dinheiro com isso. Os governos não controlam o mundo. Os bancos controlam o mundo. Os bancos não ligam para esse resgate da Grécia, nem os grandes fundos ligam para o resgate da Grécia, da Espanha, ou de Portugal ou da Irlanda. Eu confio que esse plano de recuperação da Grécia não vá funcionar, independente de quanto dinheiro os governos puserem lá. O euro vai desabar. Em menos de 12 meses ativos em dinheiro de milhões de pessoas vão desaparecer. E eu não tenho nada com isso. A entrevistadora da BBC agradeceu a sinceridade do analista. Devemos tomar cuidado com os terroristas de câmbio. O compromisso deles não é com a nossa estabilidade, nem com a estabilidade da classe C. Existe uma lógica nesse sistema que não é a nossa lógica. Não é a lógica do que vai dar certo. Não é a lógica da RIC, não é a lógica da Record, não é a lógica de vocês. Porque o nosso compromisso é com esse país aqui. Nosso compromisso é com esse país e com esse tipo de ascensão e com esse novo mundo que está aí. E que muita gente não quer
entender. Se a economia chinesa continuar a crescer como está, em 2017, daqui a 16 anos, ela será maior do que a economia americana. Isso vai provocar uma desorganização na ideologia de muitos desses especialistas, que tem como ponto de referência o eixo do pensamento, do mercado. Daqui a 16 anos o Neymar vai estar jogando bola como o Rivaldo está jogando hoje. Eu não sou São Paulino, não sou santista, mas eu acho que vai ser isso. Daqui a 16 anos, a China vai ser maior que os Estados Unidos. Todos nessa sala vão ver esse fato. E os nossos filhos e os nossos netos vão ver um outro fato, que é em 2050. A economia da China será o dobro da economia americana. O dobro da economia americana. E isso é também, muita gente nessa sala vai ser testemunha desse fato. E isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece progressivamente. Vai acontecendo pela borda. Um dia a gente compra padaria lá, outro dia depois a gente compra a panificadora, depois a gente compra o terreno em volta, compra o estádio do Belenenses, né? E depois a gente faz o caminho do Cabral de volta. Pega a caravela do Cabral e desembarca. Família Leitão, ancorada, presa na ancoragem. Outro dia eu encontrei o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique, e eu perguntei a ele se havia algum sinal de instabilidade, algum sinal de preocupação. Ele, como ex-presidente do Banco Central, devia estar mais preocupado com isso do que ninguém. Ele disse que não há nenhum sinal de dificuldade para que os bancos se capitalizem. E para ele isso é o sinal mais importante. Se os bancos começarem a ter dificuldade de receber depósitos e de se capitalizarem de novo. Ele, que agora é um empresário, ele que trabalha numa administradora de recursos de terceiros, eu perguntei se ele no Brasil estava comprado ou estava vendido. Aí ele falou: é melhor responder, eu digo que eu sou comprador. Eu perguntei: você é compra? Você está na posição compradora? Ele disse: estou, porque as ações no Brasil estão muito baixas. E a minha posição é a posição compradora. Eu perguntei para ele: e você está comprando o quê? Aí ele falou: bom, aí já é mais caro. Eu tenho que ir lá no banco, me perguntar, me pagar uma granazinha, e eu te digo o que é que você tem que comprar. Nós vivemos hoje uma situação revolucionária, que é a incorporação da classe média. Essa incorporação foi feita dentro de parâmetros da democracia. Colocamos 42 milhões de pessoas na classe média sem romper um artigo da Constituição brasileira, sem fechar o Congresso, sem calar um jornalista, sem demitir um juiz de qualquer instância. A Polícia Federal prendendo o rico, o pobre, tudo funcionando. Uma vez eu fui fazer uma matéria sobre a descoberta de um grande, gigantesco galpão de 2 quarteirões na Moca, em São Paulo, de um grande brasileiro, naturalizado brasileiro, Lau Qin-Shon, que é um especialista em importação de forma heterodoxa. Ele gosta de importar sem pagar imposto, é uma característica dele, é um hábito. A Polícia Federal chegou lá e nesse grande galpão gigantesco, porque a Polícia de São Paulo, por exemplo, nunca tinha desconfiado, porque ali tinha uma coisa esquisita, entrava muita mercadoria, depois ia muita mercadoria, ninguém nunca bateu na porta para saber o que era aquilo ali. E o Lau Qin-Shon lá ficou uns 5, 6, 7 anos, até que a Polícia Federal entrou lá, e eu fui atrás fazer uma matéria para o Domingo Espetacular, que foi exibida pela RIC do Paraná, com uma audiência fabulosa. Não é isso? Encontrei um chinês. O chinês vendia. Eu perguntei para ele: o que é que o senhor vende?
Aí ele falou: passarinho. Como assim? Passarinho. E abriu uma caixa que vendia passarinho de Natal. Aquele passarinho que fica na árvore de Natal e que, se você puder, mata o passarinho. De tanto que o passarinho faz barulho, né? Eu tenho o ímpeto de matar os passarinhos que ficam fazendo barulhinho nas árvores de Natal que a gente pendura, aqueles penduricalhos que a gente põe na árvore de Natal para atrair as crianças. Ah, o senhor vende passarinho? Aí eu vendo passarinho. Mas aquela caixinha ali também é passarinho. E ali tá tudo passarinho. É mesmo? É passarinho. Aí chega o delegado da Polícia Federal e começa a abrir as caixas. Aí aparece caneta Montblanc, relógio Rolex, também conhecido como em Rolex, muita impressora, muito computador, uma série de passarinhos. Tudo passarinho. Aí eu perguntei para ele: o senhor está quanto tempo aqui no Brasil? 15 anos, não? E brasileiro? Ou vou ser brasileiro, mas não vou ser não. E por que o senhor não vai fazer? Eu vou voltar à China, né? Vai voltar à China. Ah, vai voltar à China? Vou voltar à China. Por quê? Brasil é muito difícil. Brasil é difícil? Brasil é difícil. E por que Brasil é difícil? Brasil tem Polícia Federal, não? Polícia Federal muito ruim, muito ruim. Não gosto da Polícia Federal. Tá certo. Qual é outra coisa que o senhor não gosta aqui? Aqui muito partido, não? Muito partido. Como partido? Muito partido político. Tem PSDB, PP, tinha um partido. Acertou um partido, acertou tudo. Tá certo. E o que mais que o senhor não gosta no Brasil? Não gosta de polaco, né? Polaco não gosta. Mas o senhor mora no Paraná? Paraná tem muito polaco. Não, polaco. Depois de meia hora eu entendi que é buraco. Ele estava fazendo uma crítica ao problema da infraestrutura. Aí eu falei: é verdade, a infraestrutura não está boa. Não podemos, não está bom. Mas aqui no Brasil, onde nós temos Polícia Federal, muitos partidos e alguns buracos. Nós realizamos esse processo de incorporação dentro do parâmetro da democracia, coisa que não acontece na China, não acontece na Rússia. E na Índia não podemos falar que é um processo parecido, porque a Índia, a distribuição de renda é tão desigual, que a gente não pode falar em democracia. Esse processo de incorporação da classe média se deu, sobretudo, foi descoberto a partir do momento em que um jovem economista do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, foi fazer um trabalho de pesquisa sobre o Crédito Amigo, que é uma linha de crédito que tem no Banco do Nordeste, que exige que para você pegar dinheiro lá você tenha apenas 5 amigos, não precisa da garantia. 5 amigos assinam uma papelada com você se torna corresponsável pelo seu débito e você cria 5 sócios no seu sucesso, 5 pessoas torcendo por você. Isso para você pagar a conta. O Crédito Amigo hoje tem mais ou menos 1.200.000 inscritos, a inadimplência é inferior a 1% e empresta de 500 a 5 mil reais. Empresta sobretudo para mulheres, para cabeleireira, costureira, manicure. E quando as pessoas pegam dinheiro no Crédito Amigo, a renda das famílias sobe 30%. É o estudo do Marcelo Neri. O Marcelo fez esse estudo e disse: tem um bicho aí embaixo. Está nascendo uma coisa nova no Brasil, que é a classe C. Começou a estudar e produziu esse estudo recentemente para o BID, que é os emergentes dos emergentes, em que ele fala de nós, da sociedade capitalista de massa, e mostra que de 2003 para cá nós incorporamos uma Espanha que as classes A e B também crescem. Não é um crescimento da classe C em detrimento das classes A e B, está todo mundo crescendo. A e B crescem menos, mas as classes C e D também estão crescendo. Ele descobriu que para cada ano que um jovem adolescente de classe D
D frequenta a universidade, a renda da família aumenta 10%. Ele descobriu que hoje nós temos um patrimônio de trabalhadores formais de 45 milhões de pessoas. O grande símbolo da nova classe média é a carteira de trabalho. E com tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, é um fenômeno de redução da distribuição, de redução da desigualdade de renda. Eu, quando trabalhava na Globo e fazia palestras para empresários americanos sobre o futuro do Brasil, e naquela época nós estávamos no fim do governo Itamar, início do governo Fernando Henrique, era difícil, tinha que ter muito espírito de zagalo para defender o Brasil. Era uma situação econômica meio claudicante. Eu defendia, lá na última fila do auditório, sempre tinha um velhinho de cabelo branco que dizia: Mr. Moran, e a desigualdade de renda? E aí a minha bola murchava, porque a desigualdade de renda do Brasil naquela altura, uma desigualdade de renda comparável com os 4 países mais pobres da África. Eu ia para casa de bola murcha. Hoje eu posso pegar para o velhinho e dizer: caro amigo, a desigualdade de renda hoje é parecida com a média dos países do mundo. Não somos uma fragata inglesa, mas também não somos um dos 4 países mais pobres da África. A nossa situação mudou. Para conhecer essa classe C, nós da Record contratamos a Ibope e a Target para fazer um estudo. Fizemos algumas descobertas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A classe C é mais jovem do que as classes A e B, tem uma concentração em torno dos 35 anos. A classe C tem renda entre R$ 1.500 e R$ 4.500. Essa classe C, 1/3 das famílias dessa classe C é comandado por mulheres. Essa classe C, quando compra, ela realiza um processo de autoestima e autovalorização. Ela gosta de marcas estabelecidas, porque ela não pode errar. É importante fixar a marca, fazer a fidelização do consumidor, porque a classe C não tem muito dinheiro para errar, para comprar um produto e depois descobrir que o outro é melhor. Ela quer estabelecer com o vendedor, com o produtor, com aquele que presta o serviço, uma relação de afinidade, uma relação de simpatia, do que os americanos chamam de goodwill. E diz a pesquisa Ibope Target para nós da Record: quando falar com a classe C, que é o que nós tentamos fazer, o Domingo Espetacular, eu, a Fabiana e a Janine, como sabem, é uma das mais belas catarinenses, Janine Borba, com quem tenho o prazer e a honra de trabalhar. Quando falar com a classe C, abre aspas, dê relevância à sua expressão pessoal. Trate o consumidor com distinção, respeite a sua diferença e a sua peculiaridade, faça com que cada um seja o único consumidor do seu produto. Olhe nos olhos. Seja simpático. Diga: olá, tudo bem? E a classe C gosta de produto de qualidade. A classe C e a classe D e E também gostam de produto de qualidade. Eles veem televisão, eles acompanham os breaks da RIC e veem os produtos legais que a gente oferece lá e não querem comer gato por lebre, porque o que a gente veicula é produto bom, com conteúdo inovador. Essa pesquisa da Ibope Target se casa perfeitamente com uma pesquisa do IBGE, de uma amostra domiciliar que o IBGE faz todos os anos, e diz que a renda da classe C aumentou em primeiro lugar porque a mulher entrou no mercado de trabalho. A mulher brasileira fez uma revolução silenciosa na intimidade do seu lar, e o crescimento da população brasileira, que era de 3% ao ano em 1950, e parecia que nós íamos ser atropelados por uma explosão demográfica. Hoje o crescimento da população brasileira está em torno de 1,5%, e nós estamos com um crescimento da população parecido com o da Europa.
E daqui a pouco esse país vai ser tão grande que vai faltar brasileiro para tocar o serviço. E nós vamos ter que convidar os nossos amigos para vir trabalhar aqui. Os americanos, os russos, os uruguaios, os argentinos, os bolivianos, os paraguaios. E é bom começarmos a desarmar qualquer sentimento de xenofobia que a gente possa ter escondido no nosso subconsciente lá atrás, porque nós vamos ter que precisar e conviver com eles como se fossem nossos irmãos. A maior mobilidade na classe C se dá nas cidades médias, descobriu o IBGE, como aqui, que os grandes centros estão engarrafados, inclusive do ponto de vista da ascensão social. E um fator importantíssimo é que os programas de assistência que são feitos pelo governo, o dinheiro vai para a mulher. Isso tem uma importância fundamental. O dinheiro tem que ir para a mão da mulher. Uma vez eu entrevistei o representante do Banco Mundial aqui no Brasil, um economista indiano muito respeitado, chamado Vinod Thomas. E o Banco Mundial tem centenas, se não milhares, de programas de assistência social como Bolsa Família espalhados pelo mundo inteiro. E eu perguntei a ele, Sr. Thomas, o que faz um programa social como Bolsa Família dar certo? Ele falou, depende do governo federal, depende da comunidade, se a comunidade está organizada, não está, se tem um líder político, se tem um líder religioso. Tudo isso influencia, mas tem uma condição sine qua non. Sem essa, não há programa social que vá para frente. O dinheiro tem que ir para a mão da mulher. Aí eu perguntei, Sr. Thomas, por quê? Aí ele falou, Sr. Amorim, porque o homem não presta. Eu não sei como é aqui em Itajaí agora. Na Índia não presta. Aqui deve ser um santinho. Eu estou me aproximando, está na hora de distribuir os prêmios. E eu quero falar daquelas mudanças estruturais que eu acho que ocorreram na sociedade brasileira. Mudanças paradigmáticas que vieram para ficar. A primeira, muito importante, é que o Brasil é uma democracia. Escolhemos a democracia. Esse regime maravilhoso que, segundo Winston Churchill, tinha todos os defeitos. Era o pior regime político do mundo, fora os outros. Outro paradigma importante é que o Brasil resolveu criar instituições permanentes como meta inflacionária, superávit fiscal, câmbio flexível, que está nos salvando agora, e independência do Banco Central. O Banco Central do Brasil talvez seja o Banco Central mais independente do mundo. O presidente Lula era do PT, escolheu para presidente do Banco Central o deputado federal mais votado do PSDB de Goiás, o Henrique Meirelles. E não passou pela cabeça de ninguém que o Lula dissesse para o Meirelles se a taxa de juros devia ser A, B, C ou D. Os Estados Unidos foi governado durante 15 anos pelo Alan Greenspan, que era filiado ao Partido Republicano. O Brasil hoje tem reservas cambiais. Quando Pedro I disse independência ou morte, baixou a espada, o Brasil estava endividado. Porque para reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra exigiu que o Brasil absorvesse a dívida de Portugal com os bancos ingleses. Pedro I foi dormir e quando acordou no dia seguinte estava endividado. Hoje o Brasil tem 350 bilhões de dólares em reservas, é o terceiro maior credor dos Estados Unidos, depois da China e da Inglaterra. O Brasil empresta dinheiro ao FMI, podia entrar para o clube dos credores, o clube de Paris. Eu, se fosse, por exemplo, o Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, chamava a Cristina Kirchner para conversar e dizia: senhora Cristina, para começo de conversa, o Messi vai passar um ano jogando pelo Fluminense. Contam uma história, eu sou uma pessoa muito bem educada, não vou dar os nomes, vocês já perceberam que eu sou muito bem educado. Mas dizem que um ministro da Fazenda do Brasil foi pedir dinheiro ao FMI. Eu sou parte daquela geração de jornalistas de economia que acompanhava os ministros de economia, ministro da Fazenda do Brasil, naquela peregrinação constrangedora e humilhante em Washington. Eles iam com o pires na mão,
pedir dinheiro ao Banco Mundial, em frente, um prédio ao lado, do outro lado da rua, o prédio do FMI, iam renegociar a dívida. Isso era uma peregrinação periódica, a cada 6 meses eles iam lá, mudavam o ministro da Fazenda, mas o Pires não mudava, era o mesmo Pires. Um dia o ministro da Fazenda foi renegociar a dívida com a FMI, passou antes no Banco Mundial, ainda tinha um tempinho, começou a conversar lá no Banco Mundial, quando de repente caiu uma tempestade sobre Washington. Parecia que o rio Potomac ia invadir a cidade de Washington, não havia o que fazer, porque era logo no prédio em frente, não podia pegar táxi. O ministro desceu e ficou esperando ver se a chuva amainava, a chuva não amainava. Ele levantou a bainha da calça, botou a pasta 007 na cabeça, atravessou a rua, corajoso, impetuoso, sem assessores atrás. Subiram no elevador e finalmente sentaram em frente ao diretor-gerente do FMI. Era um francês, não esse. Teve um problema com uma camareira, outro francês. O ministro ia começar a falar, um assessor chegou para ele e disse: ministro, baixa as calças. Aí ele falou: primeiro vamos negociar. Tudo bem? Vai, tá boa? Tudo bem? Tudo bem? O que eu faço aqui, prefeito? Hã? Por favor? Muito bonita, muito bonita. Bom, eu vou pedir ao prefeito municipal que entregue para a gentileza, por favor. Esse medalhão da gente. Muito obrigado. Prefeito, vira para cá, prefeito. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado.